Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Edivaldo Rocha e este é o canal da comunidade Eu Nível 10 e eu gostaria de convidar vocês para que vocês possam se inscrever em nosso canal aqui embaixo, deixar o seu joinha, comentar e também compartilhar os nossos vídeos. Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre oratória, a arte de falar em público, esta comunicação em público que em algum momento você vai ter que enfrentar, seja uma carreira profissional, seja na sua vida familiar, por exemplo em um aniversário, seja no convívio social, por exemplo em uma reunião de pais e alunos, seja em um evento religioso. Em algum momento a oratória você vai ter que fazer ela de uma forma para que os seus ouvintes possam entender a sua fala em público. Gente, é o seguinte, hoje com um tema específico vamos falar sobre as semelhanças entre falar em público e uma conversação. Mas Edivaldo, também não há diferença? Há diferença, mas as diferenças vamos estar trazendo em um próximo vídeo. Neste de hoje vamos estar falando sobre as semelhanças entre falar em público e uma conversação. Um ser humano normal, ele passa em torno de 30% do seu tempo conversando com outras pessoas. Logo, se você consegue falar com uma outra pessoa sem se embaraçar, você já tem um método importante para poder se sair bem em uma fala em público. Em uma fala coloquial, em uma conversação, você deve estruturar a sua fala, seus pensamentos, organizar eles de uma forma ponto por ponto, começo, meio e fim. Por exemplo, se eu vou passar para um amigo meu o endereço da minha casa, eu vou dar os principais pontos de referência da onde ele está até chegar na minha casa. Da mesma forma, é uma fala em público. Você deve ter começo, meio e fim, de forma a comunicar uma comunicação que os seus ouvintes possam entender o que você quer estar passando para a plateia. Uma outra situação que é semelhante a uma fala em público e uma conversação é você adequar a sua fala, a sua mensagem aos seus ouvintes. Exemplo disso é se você vai falar para uma criança de uma forma coloquial, uma conversação, você deve adequar a sua mensagem para a criança. Você deve, por exemplo, até mesmo se abaixar e ficar na mesma altura dessa criança, para que ela possa lhe entender melhor. Da mesma forma, uma fala em público, você deve até se vestir de uma forma que as crianças gostem das suas vestimentas, para que elas possam entender, se possível for, até decore o local onde você vai ter que falar para essas pessoas. Também, se o público for de adolescente, você deve adequar a sua mensagem para adolescentes. Se for de uma terceira idade, você deve adequar a sua fala para o público de terceira idade. E dessa forma você vai fazer com que a plateia entenda o que você está querendo passar. Um terceiro ponto semelhante você não deve contar o clímax, o desfecho final da história logo de início. Você deve contar a história de forma organizada para que na conclusão da história, no final da história, você conte a moral da história. Exemplo disso por exemplo, se eu estou em um estádio de futebol e eu vejo que tem um pai com uma criança, e o pai se descuida dessa criança, a criança cai arquibancada abaixo, todas as pessoas vão socorrer essas crianças e graças a Deus nesse estádio nessa arquibancada tinha um médico que estava saindo de plantão e no seu carro tinha os equipamentos de primeiros socorros, então ele corre lá, pega os primeiros socorros, faz esse procedimento na criança e a criança, graças a Deus, volta a respirar, entenderam? O final que eu contei, que a criança não morreu e ela voltou a ter uma respiração, a ter vida, a ter uma outra oportunidade de viver. Desta forma, é uma fala em público. Você não deve contar a história já de forma rápida. Você deve contar de forma paulativamente até chegar ao final, o desfecho da sua história. E uma quarta situação que é semelhante entre uma fala em público e uma conversação você deve estar atento, se adequar ao feedback dos seus ouvintes. Se eu estou falando com uma pessoa, eu fico atento. Se a pessoa estiver sentindo com a cabeça assim, digamos, por exemplo,
eu estou percebendo que ela está entendendo, está aceitando a minha fala. Agora, se ela estiver assentindo de forma rápida e brusca, eu vou entender que ela quer que eu encerre a conversa, ou então que ela quer falar também. Da mesma forma, você deve estar atento ao feedback que o público dá para você. Desta forma, você tem que estar muito atento sobre as situações que podem ocorrer dentro da sua plateia, na sua fala ali. É lógico que há situações que estão fora do seu controle, por exemplo, as interferências internas e externas que o ouvinte pode estar passando, mas isso é um outro vídeo que vamos estar trazendo em uma outra oportunidade. Mas você deve estar atento e deve estar adequando a sua fala conforme o feedback dos seus ouvintes, para que você possa ser bem compreendido na sua fala. Gente, no próximo vídeo eu vou passar uma situação que eu tive que adequar a minha fala para falar com crianças, porque a palestrante daquelas crianças daquele dia não pôde estar, e eu, como dirigente daquele trabalho, eu tive que assumir o papel. Então eu procurei de uma forma adequar minha mensagem para aquelas crianças, e ficou um vídeo bem legal, e eu vou estar passando para vocês, tá ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.